Bom, boa tarde pessoal. Na nossa aula de hoje nós vamos continuar falando sobre ecologia. Na aula passada nós falamos os conceitos básicos de ecologia e os níveis de organização em ecologia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os habitats e os nichos ecológicos. Então, uma definição do que é habitat, né? Habitat diz respeito ao local em que uma determinada espécie vive. Cada espécie então cada espécie é adaptada para viver em um determinado lugar, sendo esse ambiente ideal para que ocorra a sua reprodução, alimentação e sobrevivência. Então, como nós vimos em evolução, os animais eles estão adaptados a viver em seus habitats. Então, o habitat diz respeito ao local onde esse animal está vivendo. O habitat é a casa desse animal. É o local onde ele se alimenta, se reproduz, sua casa. Em grotesco, vamos explicar que habitat é a casa desse animal. Então, o seu habitat é a sua casa. Aqui nós vamos falar um exemplo de habitat. Então, o que seria o habitat? Aqui nós vamos utilizar o peixe-palhaço como exemplo. Então, o habitat é a casa do peixe-palhaço. Então, o peixe-palhaço ele se encontra no Oceano Pacífico e Atlântico. Então, o habitat desse peixe-palhaço é o Oceano Pacífico e o Atlântico. Então, a casa desse animal são os oceanos. Então, o habitat desse animal é o oceano. E o que é o nicho ecológico? Nicho ecológico, referimos-nos ao modo de vida desse ser. Então, suas relações ecológicas, seu modo de reprodução, do que ele se alimenta, quem são seus predadores naturais, entre outras características. Sendo assim, podemos dizer que o nicho é o papel ecológico de ser vivo na comunidade em que ele vive. Então, o que nós podemos pensar como nicho ecológico? Bom, como habitat, nós vimos que o habitat é a casa do animal. Então, nicho ecológico é a interação desse animal com o meio onde ele vive. Então, vamos seguir aqui por um exemplo para ver se consegue ficar um pouco mais didático. Eu vou continuar utilizando o peixe-palhaço, tá? Então, o nicho ecológico é a interação, a protocooperação que tem do peixe-palhaço com as anêmonas. Eu estou utilizando o peixe-palhaço porque pelo menos todo mundo já deve ter visto o filme do Nemo, né? Então é um peixe que a gente viu aí na nossa infância, nos desenhos e vê até hoje nos filmes. Então no filme a gente já via a interação do Nemo com as anêmonas. E no mundo real também tem isso. O peixe-palhaço, ele vive uma protocooperação com as anêmonas. Então, aqui coloquei um textinho básico explicando essa protocooperação entre eles para que vocês entendam o que é essa protocooperação. Mas, tentando esclarecer, habitat, a casa desse animal. Nicho ecológico, a interação desse animal com o meio onde ele está inserido. Então, a casa do peixe-palhaço é o oceano. O nicho ecológico do peixe-palhaço é a interação ecológica que ele tem, tanto com a anêmona, a reprodução, a alimentação, tá ok? Então, protocooperação, que eu citei aqui no exemplo do peixe-palhaço com a anêmona, é a relação ecológica harmônica interespecífica que acontece com esses dois animais, na qual o peixe-palhaço vive junto com a anêmona e ela acaba protegendo o peixe-palhaço de predadores, porque elas têm umas células urticantes nas suas pontas. Então o predador, quando vai predar o peixe-palhaço, não consegue alcançar ele porque ele está emaranhado nas anêmonas. E o que as anêmonas ganham em relação a isso? O peixe-palhaço está ganhando proteção. Já as anêmonas, elas ganham alimentos, porque os peixes-palhaço atraem presas para ela. A anêmona é um ser vivo fixo, né? Ela está fixa ali na rocha, no substrato do oceano. Então ela não consegue sair atrás de alimento. Já o peixe-palhaço, ele sai atrás de alimento e os predadores vão atrás dele nessas anêmonas. Então, o peixe-palhaço se beneficia
com a proteção da anêmona, e a anêmona se beneficia com a ida dos predadores até ela para predar o peixe-palhaço. Aqui nesse exemplinho de mapa mental, fiz um mapa mentalzinho aqui bem simples, só para vocês terem ideia mais ou menos como vocês podem montar um para vocês, mais detalhado. Então aqui, ó, nós temos o habitat. Então, habitat diz respeito ao local de uma determinada espécie, ou onde uma determinada espécie se encontra. Um exemplo aqui de habitat, o peixe-palhaço, que vive em arrecifes de corais entre as anêmonas nos oceanos Pacífico e Atlântico, aquele que eu citei no outro exemplo. Nicho ecológico, coloquei aqui um outro exemplo. Nicho ecológico diz respeito ao papel ecológico de um ser vivo na comunidade que ele vive. Exemplo disso, o peixe-palhaço, que se beneficia das anêmonas com recursos para se proteger de possíveis predadores de uma maneira de interação harmônica interespecífica. E aqui mais uma definição bem grotesca sobre habitat e nicho ecológico. Habitat, podemos dizer que é o endereço do ser vivo, né? E em nicho ecológico, o seu trabalho no ecossistema. Então, qual que é o trabalho do peixe-palhaço? O peixe-palhaço ele vai ter que se alimentar, se reproduzir, passar seus descendentes, fugir de predadores. Então, esse é o nicho ecológico dele. E o habitat é o local onde ele se encontra, o endereço dele. Tá ok? Então, nós vamos encerrar a nossa aula de hoje de ecologia, que tinha como interesse passar para vocês um pouquinho dos conceitos de habitat e nicho ecológico.